Olá, sejam bem-vindos ao canal Automação e Simulação. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a cena 6 do Factorio. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o canal da Real Games. Lá tem uma playlist com a simulação de todas as cenas do Factorio. Nós vamos nos basear nessas simulações para realizar a nossa programação. Vamos ver como fica a simulação da cena 6. A cena 6 é bem parecida com a cena 5. Temos um processo de montagem de peças feitas de tampas e base. Porém, os atuadores e os sensores de movimento do manipulador são analógicos. Agora que nós vimos a simulação da cena 6, vamos criar o projeto onde nós vamos realizar a programação desta cena. A primeira ação que a gente vai tomar é abrir a nossa pasta Factorio aqui na área de trabalho. Agora, nós abrimos o nosso projeto base 2. Se você não assistiu o nosso vídeo Programação de CLP, Painel Elétrico, Componentes e Programação, eu recomendo muito que você assista. Neste vídeo, nós criamos o projeto base 2, que contém as configurações necessárias para que o CodeSys possa se comunicar com o Factorio. Também é necessário que você assista o nosso vídeo Comunicação CodeSys e Factorio via Modbus TCP/IP. Nele nós criamos o projeto base 1, no qual nós utilizamos parte das configurações dele para criar o projeto base 2. Aproveita também, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. Eu vou estar deixando o nome do projeto com o nome da cena que a gente está trabalhando. Neste caso é Assembler Analog. Com o nosso projeto criado, nosso próximo passo é fazer o mapeamento das entradas e saídas do Factorio para o CodeSys. Agora vamos no nosso Factorio e abrir a nossa cena Analog. Eu já fiz algumas pré-configurações que eu vou estar explicando para vocês. Aqui em Driver, eu acrescentei a entrada manual, referente ao modo manual da chave seletora, e o emissor de base. Para acrescentar essa entrada manual e a saída emissor de base, nós temos que ir aqui em Configuration e acrescentar as entradas digitais e as saídas digitais. Na cena original está 10 aqui, a gente coloca 11, e também está 10 aqui, a gente coloca 11. E a escala original está em 100. Eu coloquei para 10 porque é o suficiente para a gente realizar a programação desta cena. Caso fosse necessário ser um pouquinho mais preciso, talvez seja necessário aumentar para 100, mas não foi o caso nesta cena. Então, aqui está as entradas digitais e aqui as saídas. Vamos realizar o mapeamento destas entradas e saídas no CodeSys. Antes de realizar o mapeamento, é necessário criar os canais aonde os mapeamentos serão realizados. No nosso canal 0, nós vamos mapear as entradas digitais através da função 2. Temos um total de 11 entradas digitais. No canal 1, nós vamos mapear as saídas digitais através da função 15.
Temos também um total de 11. E temos duas entradas analógicas, que nós vamos mapear no canal 2 através da função 3. Temos também 3 saídas analógicas, que vamos mapear através da função 16. Com os canais criados, podemos realizar o mapeamento. Eu vou estar colocando o mesmo nome, tá? Mas você pode botar outros nomes, como eu já disse anteriormente. Aqui são as entradas digitais e aqui são as entradas analógicas, tá? Isso aqui são os sensores de movimento do eixo X e o sensor de movimento do eixo Z. Vamos agora mapear as saídas digitais e as saídas analógicas. Essas são as nossas saídas digitais e as nossas saídas analógicas. Agora nós podemos realizar a programação. A primeira modificação que nós vamos realizar no nosso projeto é acrescentar mais um bloco Move na parada de emergência. Somente este bloco aqui não dá conta de todas as saídas digitais e analógicas. Temos que acrescentar mais este bloco aqui para dar conta de tudo, tá? Quando nós pressionarmos Start, junto com a memória 1.0, ao qual nós vamos desenvolver uma lógica referente ao manipulador, nós setamos a memória 2.0, onde nós vamos desenvolver uma lógica referente à esteira das tampas, que é a esteira da esquerda. Também setamos a memória 2.1, onde nós vamos desenvolver uma lógica referente à esteira das bases, que é a esteira da direita. Então, gente, quando eu setar a minha memória 2.0, ou seja, quando eu apertar Start, caso esse sensor não esteja detectando nenhuma tampa,
nós vamos setar a nossa esteira das tampas e setar a lâmina de parada 1, que é a lâmina que vai bloquear as tampas. Quando a tampa chegar a atingir o sensor, nós resetamos a esteira das tampas e resetamos a memória 2.0. Então, essa network é bem simples, tá? Se o sensor não estiver detectando tampa, liga a esteira das tampas e liga a lâmina de parada da esquerda, a lâmina de parada 1. Quando esse sensor detectar uma tampa, nós resetamos a esteira das tampas e resetamos a memória 2.0. Aqui na nossa network 8, quando setarmos a memória 2.1, ou seja, quando a gente apertar Start, caso este sensor não esteja detectando nenhuma base, ele liga a esteira das bases e liga o emissor de base. Também liga a lâmina de parada 2, que é a lâmina da direita. Quando este sensor detectar uma base, ele reseta a memória de 2.1. Então esta é a nossa lógica da network 8. Tá? A gente vai estar movendo ela para baixo, a gente vai acrescentar aqui para cima a lógica da memória 1.0 e as que vêm em sequência. E quando setarmos a nossa memória 1.0, a gente move 12 para o nosso eixo X, tá? Isso vai centralizar o eixo X para quando ele descer, ele pega bem no centro da nossa tampa, tá? Então esta aqui é a nossa lógica aqui, ativada através da memória 1.0, a lógica da network 6. Tá? Quando eu apertar Start, meu manipulador vai se mover no eixo X para centralizar o manipulador com o centro das tampas. E quando a tampa atingir o sensor, nós resetamos a memória 1.0 e setamos a memória 1.1. Quando meu manipulador estiver centralizado, o que vai acontecer quando o X estiver entre 10 e 13, eu movo o manipulador para baixo. Eu faço isso movendo o valor 95 para a variável 7z. Então isso aqui vai descer o meu manipulador. Tá? Então primeiro eu centralizo, movendo 12 para o 7x. Aí quando meu CC detectar isto, eu movo 95 para o 7z, que vai fazer ele descer. Tá? Então centralizou, desceu. E no meio da descida, quando o meu Z tiver um valor entre 50 e 82, eu ligo o meu vácuo. Tá? Eu quero estar ligando ele um pouquinho antes de chegar lá embaixo. Eu não vou esperar chegar lá embaixo para ligar o vácuo, eu já vou ligar um pouquinho antes. E quando estiver perto de chegar no final, quando o meu Z for maior ou igual a 87 e o meu sensor
detectar o item, eu reseto a memória 1.1 e seto a memória 1.2. Tá? Então esta é a lógica da nossa Network 8, tá? Ativada pela memória 1.1. Quando o sensor do eixo X detectar que ele está centralizado, eu desço o meu manipulador. No meio da descida eu ligo o meu vácuo, tá? E quando estiver chegando lá no final, quando eu ativar esse sensor de item detectado, eu reseto a memória 1.1 e seto a memória 1.2. Vamos ver o que acontece agora quando eu setar a minha memória 1.2. Então, no nossa Network 9, quando setarmos a memória 1.2, nós vamos trazer o manipulador de volta para cima. Tá? Fazemos isso movendo 0 para a variável 7z. E nós setamos a memória 2.0. Ou seja, a gente liga a nossa esteira novamente, tá? A esteira das tampas. No meio da subida do Z, quando ele estiver recuando para cima novamente, nós vamos mover o eixo X para a direita. Tá? Fazemos isso movendo 90 para a variável 7x. E quando o nosso sensor de movimento do eixo X estiver entre 88 e 92, ou seja, quando ele estiver lá perto do final do movimento, eu vou resetar a minha memória MX 1.2 e setar a minha memória MX 1.3. Vamos ver o que acontece quando eu setar a minha memória MX 1.3. Então, na minha Network 10, quando eu setar a memória 1.3, eu vou mover o meu manipulador para baixo. Eu faço isso movendo 85 para a variável 7z, mas eu só vou mover ele para baixo se o meu sensor tiver detectado uma base. Tá? A gente usa isso aqui para garantir que só vai descer o manipulador quando tiver uma base lá embaixo. E quando o meu sensor de movimento do eixo Z for maior ou igual a 81, eu espero 350 milissegundos. Eu faço isso aqui, gente, para garantir que a minha peça encaixou, tá? Que o meu vácuo conseguiu encaixar ali a tampa com a base, tá? Então, eu vou esperar esses 350 milissegundos, vou desligar o vácuo, vou baixar a minha lâmina de parada das bases, que é a lâmina de parada 2, vou ligar as minhas esteiras das bases 1 e 2 e eu vou resetar minha memória 1.3 e setar a 1.4. Já já a gente vai ver o que acontece quando eu seto a minha memória 1.4.
Aqui na nossa Network 11, quando nós setarmos a nossa memória 1.4, nós recuamos o manipulador para cima novamente, fazemos isso movendo o 0 para a variável 7z, e enquanto ele está recuando para cima, nós recuamos ele também para a esquerda. Eu não espero chegar lá em cima para recuar, tá? Durante a subida dele, nós recuamos ele para a esquerda. E quando o manipulador no eixo X estiver recuado totalmente para a esquerda, nós resetamos a memória 1.4 e, caso a gente não tenha pressionado o botão Stop, nós setamos a memória 1.0 e, caso a gente esteja no modo manual ou tenhamos pressionado o botão Stop, nós resetamos a variável Enable. E assim a gente encerra o nosso ciclo. Tá? Então, não pressionei Stop e estou no modo automático, eu seto a memória 1.0 e reinicio o meu processo. Tá? Se eu tiver apertado Stop, mesmo que eu esteja no modo automático, isso aqui não vai acontecer, tá? E se eu tiver apertado Stop ou esteja no modo manual, eu vou resetar a minha variável Enable, tá? E o processo é encerrado. Então, é isso que acontece na minha Network 11, tá? Eu vou acrescentar mais duas networks. Uma aqui é para o contador, tá? Quando aquele meu sensor parte livre for totalmente atravessado, eu vou aumentar um lá no meu display, tá? Vou contar uma peça. E além de aumentar uma peça lá no meu display, eu vou resetar minhas esteiras das bases 1 e 2. Vou levantar minha lâmina da direita e vou setar a minha memória 2.1, que é ligar a esteira e o emissor e esperar a base chegar lá no sensor, tá? E a última network, que é a network 15, quando o meu sensor de base sofreu um pulso e a minha lâmina 2 estiver setada, eu reseto a esteira das bases 1, tá? E reseto meu emissor. As esteiras da base e da tampa 1 são as que estão antes das lâminas, tá? As 2 são as que estão depois da lâmina. Então, com isso a nossa lógica está completa. Vou revisar aqui network por network, tá, para vocês acompanharem. A internet caiu, tá, gente? E eu precisei fazer algumas modificações. Quando isso acontecer, você provavelmente vai ter que mudar o seu IP, tá? Fica a dica aí pra vocês. Vocês voltem lá no Modbus TCP Slave e modifica o seu Slave IP address, tá? E também eu percebi nesse tempinho aí que tava voltando a minha conexão,
um erro aqui na minha declaração, tá? Variável. Na verdade, no meu mapeamento. Eu utilizei a função errada aqui para declarar os sensores de movimento do eixo X e Z, tá? Então a gente vai estar corrigindo aí. Esse é um erro um pouquinho mais difícil de perceber, tá? Do que o de lógica. Lógica, você olha lá, revisa, olha e percebe mais facilmente, né? Então bora aqui em Modbus Slave Channel. Vamos deletar esse canal aqui que tem as minhas entradas analógicas, tá? Este tipo aqui, tá? Tava usando a função 3, mas na verdade é a função 4, tá? Só olhar aqui no Factorial, tá? Ó, tem dois tipos de entrada analógica, tá? Pra você tá mapeando. Então esse tipo aqui, tá? A gente tem duas. Agora sim, tá? Dê uma olhada aí, tá tudo ok novamente, tá? Se isso aí não tiver sido feito, tá? Muitos erros iam acontecer na nossa lógica. Por quê? Ele não ia fazer uma passagem suave para o nosso sensor de movimento, tá? Quando a gente mover esse 90 para cá, ele não ia aumentando de 0 a 90 como acontece, né? Ele ia jogar direto 90 para o X, ele não ia detectar esse intervalo aqui, né? Ele já ia, em vez de ficar 0, 1, 2, 3, até chegar no 90, ele ia jogar direto 90. E isso, por exemplo, aqui nessa network, se ele jogar direto 95 para cá, ele vai passar e não vai executar essa lógica, tá? Aí tava indo para o meu próximo passo sem ligar o vácuo, né? Então fiquem atentos aí, tá? Eu acabei me descuidando o tipo de entrada analógica que é, tá? Então bora lá. Acho que agora tá tudo ok, tá? Então ele executa uma vez e para, tá? Vamos testar mais uma vez. Ó, centralizou, desceu. E passou por esse sensor aqui, conta mais um, tá? Agora a gente vai virar a chave pro modo automático. Bora testar nosso modo automático. Percebe que ele dá aquela paradinha aqui no final, tá? Pra ter certeza que juntou as peças.
não. Vamos testar o nosso stop agora, tá? Ó, vai ficar piscando aqui até parar. Se a gente quiser continuar no automático, é só apertar Start novamente. Vamos parar e trocar para o modo manual, tá? Isso também você tem que fazer para ver se não tem nenhum erro na sua lógica, tá? Às vezes quando a gente troca de modo, acaba dando erro, tá? Se tiver algum erro na nossa lógica. Ó, troquei do automático para o manual e não deu nenhum erro, tá? Bora fazer novamente aqui. Bora lá. Então, ó, centraliza aqui, desce. Durante está subindo, ele avança para direita. Quando chega lá no final, ele abaixa, tá? Depois recua para cima e para a esquerda. Eu já deixei durante um bom tempo executar, tá? Foi umas 200 tampas, mas eu não vou colocar isso aqui no vídeo, tá? Vocês testem aí. Eu fiz aqui, tá tudo ok, tá? Vou dar stop aqui. Vamos voltar lá no nosso codes. Vamos revisar aqui a nossa network mais uma vez, tá? As networks, né? Que é a parada de emergência. Não esqueça de adicionar mais esse bloco move. Nosso pisca-pisca. Modo automático. Modo manual. E é isso. Até mais, pessoal. Obrigado por assistir.